pessoal, vamos fazer aqui rapidamente explicando como é que a gente pode criar o nosso primeiro componente no React, né? Eu vou iniciar aqui a aplicação fazendo yarn start. Deletar isso aqui. Daí a gente tá aqui com a aplicação do React, ela como vem ao mundo, né? Do jeito que a gente cria. E daí o que eu quero? Eu quero limpar isso aqui, né? Tirar essas coisas e criar nossos primeiros componentes. Aliás, eu vou criar um componente apenas. Vou limpar isso aqui, começando a limpar esse diretório. Eu vou tirar esse header, que eu não quero. Vou deixar apenas o app. Ver aqui do lado, ó, que aqui fica a div root e aqui dentro fica a div app, né? Que tá aqui. Eu vou tirar essa div também. Eu vou deixar só o elemento especial aqui do React, que é esse aqui. Aí vocês vão ver que não tem mais nada aqui dentro da div root, porque ele não renderiza, né? Não renderiza como uma tag. Eu tirar esse logo que eu não estou usando. Vou tirar esse CSS também. Propósito, eu vou fazer um erro aqui acontecer. Primeiro eu vou tirar o logo. E aí, olha só, tem esse arquivo de CSS. Veja que esse arquivo ele está direcionado no ponto barra. Ponto barra é o quê? É ao lado. É ao lado do arquivo que a gente tá. Ou então, na verdade, no mesmo diretório, né? Eles estão todos dentro da mesma pasta. Quando eu fecho essa pasta, ó, todos aqueles arquivos que estão nessa pasta, eles são escondidos. Então, aqui dentro, ó, não tem... Então, todos os arquivos irmãos, né? São irmãozinhos. E aqui tem uma pastinha que é irmã de todos esses arquivos. Que é essa pasta components. Eu vou deletar ela pra gente não confundir. A gente vê que tá todo mundo dentro da mesma pasta, certo? Então, tá todo mundo dentro do SRC. Então, esse ponto aqui é para dizer que ele tá na mesma pasta que o próprio arquivo JS. Perceba, o arquivo appjs. Esse arquivo appcss tá do lado, né? Ou tá aqui dentro dessa pasta. Então vou começar deletando esse teste, que não preciso. Tudo bem, vai dar tudo certo. Mas no momento que eu deleto esse aqui, que é o CSS, né? O arquivo lá que está sendo importado, ele me joga um erro. Olha só que interessante. Então esse erro aqui, ele diz que não foi encontrado o módulo, né? Uma vez que a gente deleta, não pode resolver o appjs. Em SRC, né? Ele vai dizer aqui, ó, não consigo resolver isso aqui, poxa. Ele diz, vamos tentar entender essa mensagem de erro, né? Teve um problema de compilação. Aí ele diz que teve um erro em appjs. Appjs é esse arquivo. Então a gente tá com ele aberto aqui. Agora vamos tentar entender onde foi. Aí ele diz assim, o módulo não pode ser encontrado. Aí o erro é, não pode resolver appcss, que é essa linha aqui, no diretório, né, user desktop project src. Ou seja, eu não consigo resolver essa linha, porque essa linha eu deletei o arquivo. Então, como eu deletei o arquivo, eu também vou deletar a linha. Isso vai resolver meu problema, já que a minha intenção é deletar o arquivo, né? Deletei e funcionou, certo? Vou alterar aqui isso aqui para uma const, porque eu não gosto muito de trabalhar com functions daquele jeito. Gosto de trabalhar com arrow function. Vai mudar em alguma coisa? Não, vai continuar funcionando. Mas aqui dentro eu acredito que muda bastante, mas esse assunto assim fica pra frente, né? Fica mais pro futuro. Então aqui a gente limpou de certa forma o nosso componente principal, deixa ele branquinho aqui, limpo, pra gente poder digitar alguma coisa aqui e sair aqui na tela, né? Olha só que interessante. Mas eu não quero fazer esse texto, eu quero fazer um componente. Vou criar uma pasta chamada components. Essa pasta ela tem a ideia de que ela guarde todos os componentes que são globais da aplicação, ou seja, componentes que vão ser reutilizáveis por todas as páginas da aplicação. A aplicação ela pode ter várias páginas.
Essa aqui é uma página só, é a página do inicial, né? Então, eu vou fazer um componente aqui que seja replicado em várias outras páginas. Por exemplo, o componente de cabeçalho, que é uma coisa que vocês veem geralmente em todas as páginas de um site, né? O mesmo cabeçalho sempre, ou na maioria das vezes. Então, eu vou criar aqui já um espaço, uma pasta para esse cabeçalho, vou chamar de header, né? Ele não está mostrando aqui a pasta, mas ele está aqui, ó, a pastinha. Daí eu crio mais uma coisa que é um arquivo que vai representar o JavaScript desse header. Então vai ser o header JS, certo? Por default, eu gosto também de deixar o header do CSS aqui junto. CSS, tá? Existem outras técnicas além de fazer com CSS, mas assim a gente vai meio que tentar fazer do jeito mais simples e depois a gente vai incrementando dificuldade. Então o CSS vai ser o mais simples por enquanto. Então aqui eu vou botar todo o estilo que tem relacionado a esse header. Vai ficar nesse arquivo aqui, beleza? Então vamos criar o arquivo primeiro, o componente, né? Como é que vai ser esse componente? Vai ser um componente chamado header. Por que header? Porque eu tô falando toda hora disso, né? Então o nome do componente pode ser o mesmo da pasta, para fazer sentido. E é bom que as coisas façam sentido, porque aí a gente tem um padrão, e padrões são legais. Então, temos aqui uma função, porque basicamente o componente é uma função, só que ela vai retornar um corpo de HTML, que é muito parecido com o HTML, né? Aqui vai ser uma tag header. No HTML a gente tem essa tag. E dentro desse header a gente vai botar uma mensagem. Vou botar um H1 aqui, que é um, sei lá, um olá usuário. Olá usuário, seja bem-vindo. Vou botar um olá usuário. E aqui embaixo vou botar um H4. Aí seja bem-vindo. Salvei. Não apareceu aqui, mas por que não apareceu? Você criou e não apareceu aqui nada? Sim, porque eu preciso utilizar isso na página correta. Então, eu estou nesse componente aqui. Esse componente aqui é referente ao que está aparecendo aqui na tela. Então, se eu fizer Olá Mundo, vai aparecer aqui. Então, eu tenho que fazer um jeito de ligar esse pedacinho de código com esse pedacinho de código. É trazendo, é copiando daqui para cá que eu vou conseguir? Não. É e não é. Porque o ideal não é a gente copiar e colar. A gente deixar as coisas segmentadas, organizadas por pastinhas, para que a gente consiga reutilizar melhor. Então aqui eu vou fazer simplesmente um export. Venho aqui, faço esse export e eu já tenho acesso a ele de qualquer um arquivo que eu queira, desde que eu importe ele da maneira correta. Então eu vou fazer essa importação, né? Aqui eu vou fazer o import. Aí geralmente eu digo o que eu quero importar e da onde eu quero importar, né? Então aqui vai ter o from. O from importa isso aqui, né? Esse arquivo que é o header, né? A nossa função header desse arquivo aqui do JS. Tem que botar o caminho até chegar esse arquivo JS. Então eu vou fazer assim, ponto barra, por quê? Porque eu tô nessa mesma diretório, né? Ele já me mostra aqui quais são as opções que eu tenho. Eu quero components, daí eu boto mais uma barra, ele vai me dar o header, vai me dar mais uma barra e ele vai me dar o arquivo header. Então, dessa forma, eu já tenho aqui a importação. Eu salvei meu código e nada apareceu, ainda tá com o Olá Mundo. Exatamente. Uma vez que eu importei, eu preciso utilizar ele aqui dentro. Se eu não faço isso, ele não vai aparecer. Então, a forma de eu fazer isso aparecer é fazendo isso. Header. Certo? E aí a gente tem olá usuário, seja bem-vindo. Perfeito, né? Aí agora a gente pode começar a fazer uma estilização, né? Tirar esse espaçamento, não sei, daqui a pouco diminuir a fonte. A gente pode pensar aqui. Então, vou colocar aqui uma class name. Eu vou chamar essa class name de
Pode ser header. Não. Deixa eu pensar aqui no nome mais interessante. Não sei, gente. Eu vou botar box. Pode ficar header. Pronto. Tá box. Mas poderia ser header. E aqui no CSS eu vou escrever box. Né? Um pontinho aqui, porque eu estou me referindo a uma classe. Então essa classe é a classe box. Se eu quiser botar uma borda, um px solid red. Vamos ver se isso vai aparecer. Eu quero botar uma borda vermelha, né? Salvei e não apareceu. Por que não? Se o arquivo tá aqui, o JS também, a minha classe tá também aqui, mas não tá funcionando. Sim, porque tudo no React é uma ligação de pontos. Isso aqui não está interligado com isso, porque a gente precisa importar. Então eu preciso dizer em algum momento que eu estou importando. Então nesse import aqui é diferente, o import do CSS. A gente vai fazer somente o ponto barra e dizer que tem um header ponto CSS aqui dentro. E daí a gente vai ver a nossa linha aqui, a nossa borda. E agora a gente está conectado com o arquivo do CSS, né? Através desse import aqui. Então ele consegue ler o que está dentro do CSS exatamente por causa do import. Estamos conectados com o arquivo. Vou colocar o seguinte. Então vou botar uma borda bottom, assim, bottom, né? Borda bottom de, não sei, 5 pixels, né? E é um cinza. Um cinza interessante. FB. Deixa eu ver aqui. Não deu nem pra ver, então acho que eu vou botar um outro cinza mais escuro. Pronto, esse aqui. Perfeito. Então tá aí uma borda para dar uma borda de baixo, assim, para dar uma separada, né, do header, do corpo. E aí eu vou continuar estilizando. Aqui eu tenho um H1, vejam bem. Aqui dentro do header. Vou abrir aqui o HTML. Aqui está o nosso header, é um box. E dentro dele tem um H1 e tem um H4. Então, para fazer isso aqui, eu posso fazer box, já que está dentro, né, o H1, vou dar um espaço aqui, indicando que ele está dentro do box. E vou colocar aqui não sei, vou tirar esse margem, que tá horrível. Tirar o margem e vou deixar 0. Então, margem aqui, gente, olha só. Essa parte laranja aqui, laranjinha aqui em cima, aqui embaixo, que eu passei o mouse, tem laranja e azul. Essa laranja aí é o nosso margem. Como é que a gente sabe disso? Eu vou aqui, ó. Perceba. Quando eu botei o mouse aqui em cima dessa parte do margem, ele selecionou, tá vendo? Tudo que é o margem aqui, ó, tá selecionado. Então isso aí é o margem. Isso aqui, se eu zerar, né, vai ficar aqui, ó, 0. Aqui tá 21 pixels. Esse aqui é o default do H1. E esse aqui eu vou, ó, eu zerei lá em cima e zerei aqui embaixo. Então, ficou show. Não tem mais aquela borda amarela. Passa o mouse aqui em cima, ó, não tem mais aquela borda amarela, né? Aqui eu tenho a borda. Quando eu passo o mouse em cima da borda, ele não seleciona, porque não tem nenhuma borda. Mas se ele, caso tivesse, ele selecionaria. Se eu botar aqui no padding, também percebe que não existe nenhum padding. E se eu botar no conteúdo, você vê que fica azul, né? Então aqui a gente vê que essas camadinhas aqui, que a gente consegue ver. Toda tag no HTML, existe essa área de margem, essa área de borda e essa área de padding. E a área do conteúdo, né? A borda é o que delimita o que vem de fora, né? E o que tem dentro. Então, o padding é o que tem dentro. E o margem é o que tem fora da tag. Então, se eu colocar aqui 0, né? Vou tirar esse margem aqui, vou salvar. E o código vai voltar do jeito que era. Do jeito que estava aquele espaçamento. Mas se eu botar aqui o margem 0, que é zerando todos os lados do margem, né? Ele vai ficar daquele jeito que a gente queria. A mesma coisa eu quero fazer com o H2, porque o H2 ele também sofre do mesmo problema. Aliás, o H4. Ele sofre do mesmo problema. Passei o mouse aqui no H4, ó, vê lá o laranja, né? Tem esse espação aí, o laranja, e tem o conteúdo. Laranja tá ali
não tem borda, não tem padding e tem o azul que é o conteúdo. Então vou botar aqui o margem também 0, para zerar ali, ficar abaixo um do outro. Olha que interessante, ficou legal, ficou um abaixo do outro. Se eu puxar isso aqui para cá, fica interessante. Só que eu quero que dê um espaço aqui em cima e aqui embaixo de forma uniforme, né? Coisa bonitinha para ficar um espaço entre essas duas palavras e o topo. O top e o bottom, top e o bottom do header. Como é que seria isso, esse top e esse bottom do header? Uma vez que eu tenho a minha classe já no bottom, né? No box, a classe nesse header aqui, né? A gente tem esse ícone aqui. A gente pode fazer um padding, que é a distância interior, né? Essa parte aqui central, né? De dentro, que a gente não tem aqui. Perceba que eu seleciono, não tem. Então vou botar aqui o padding de 20 pixels. PX. Quando eu faço isso, olha só, ele bota 20 pixels aqui, 20 pixels aqui, 20 pixels aqui. Ele botou 20 pixels em cada um desses lados, ó. E aqui a bordinha ficou verde, né? Ficou verdinho. Ele tem uma borda, que é essa amarela. Passei o mouse aqui, ó. Ele ficou amarela a borda aqui embaixo, né? Ele identificou que tem uma borda. Essa borda tem 5 pixels, ela tá aqui embaixo. E o margem a gente não tem. Mas se a gente fizer margem aqui de 20 pixels, a gente consegue enxergar o margem. Percebam que ele colocou 20 em tudo, tá vendo? 20, 20, 20. Tá em todos os lados. É o laranja. Borda o amarelo, padding o verde e o azul o conteúdo. Certo? Isso aqui ajuda muito a entender bastante mesmo. Então eu vou tirar isso aqui porque eu não gostei muito dessa imagem não. Ficou estranho. Aí fiz isso aqui, o nosso cabeçalho tá bonitinho. Eu acho que por hoje a gente fica por aqui e vou fazer outro vídeo.